Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira aula do nosso curso de Live in Bytes, do básico ao avançado. Eu sou Isaac Cavalcante e eu vou guiar você nesse curso. E tenho certeza que será muito bom e proveitoso para você. Então, nosso primeiro assunto é um mindset, é um assunto teórico, é uma discussão, mas é um comentário, uma conversa sobre saindo do mundo do DBWare. O mundo DBWare é um mundo conhecido por todos nós, que se eu pegar aqui meu Delphi, é um mundozinho onde você tem os seus componentes DBs, né? Posso até começar uma coisa nova aqui, salvar aqui. É aquele mundo maravilhoso do Delphi, né? Quando a gente entra no Delphi, a primeira coisa que a gente trabalha com isso, né? Vou puxar aqui uma conexão em uma tabela e vou pegar os componentes nossos queridos DBedit, né? DBCombox, que nada mais são os data controls, né? Da nossa paleta data controls. Nossos componentes maravilhosos que tem aqui são muito bons, tá? São muito bons, não tenho nada a falar mal, não. Muito bons. É o que há de melhor em termos de linguagem de programação RAD. Sem dúvida, isso aqui no Delphi é fantástico. Isso aqui faz o Delphi ser o grande Delphi que atraiu muita gente, né? Isso aqui não pode ser simplesmente descartado e tido como se fosse uma coisa ruim, pelo contrário, né? Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Isso aqui foi o que me atraiu o Delphi. Arrastar e tal, fazer, beleza. Pega um data source, linka a um dataset, aí pega o dataset, o DB linka ao data source, nós linka ao data source. Oxi, o que é fácil ficou difícil. Data source, no meu link aqui o data source é o meu tipo, e como é um combo, eu vou lá nos itens desse combo e coloco masculino, ou melhor, aqui é físico e jurídico. Beleza, aí taca para executar e está funcionando. Fazer aqui, só para complementar, pega um DB Navigator, linka, coisa mais linda, né? Linkou, executou, salvar. Vamos salvar aqui em qualquer pastinha. Vamos lá, executou. Pronto, coisa mais linda funcionando, né? Isso é nosso DataWare, os componentes da paleta Data Controls, né? Os nossos famosos DBaware. E isso aí é o que se conhece de Delphi até um bom tempo atrás. Na história, cronologia do Delphi, se conheceu muito mais tempo de Delphi desse jeito do que como nós temos hoje. O Delphi ele evoluiu muito. A linguagem ela adquiriu grandes elementos, coisas novas, e agora surgiu, já há algum tempo, mas é o foco do nosso curso, surgiu o LiveBinds, né, que é uma outra paleta aqui, que tem um LiveBinds Mix, e aqui nós temos outra forma de fazer conexão entre componentes visuais e fontes de dados, que é o nosso foco de estudos. E aqui então o nosso curso ele é um convite a gente sair da estrutura do DataWares, dos DBawares, dos Data Controls, para uma estrutura de Live in Bytes. E a nossa conversa de hoje é um pouco de saindo desse mundo. E eu tenho que dizer que mudar de paradigma não é fácil.
Não é fácil. Sair do universo dos data controls para um universo desconectado, linkado a objetos de negócios, e esses objetos de negócio sendo alimentados por uma fonte de dados, elas quaisquer que fossem, ou um banco, ou um arquivo texto, não importa como essa fonte de dados é alimentada, o que importa é que ela chega para mim e ela vem de forma desconectada. Então eu tenho uma mudança de paradigma muito grande. Você que vem do mundo, a gente que está acostumado com o mundo data controls, a gente está acostumado a trabalhar com dataset. E aqui no dataset é tudo muito fácil, muito simples. Eu pego um botão, é muito fácil eu simplesmente chegar aqui e navegar. Eu pego o meu dataset ali em questão e digo next, próximo, acabou. Eu estou interagindo aqui. Se por um acaso eu quiser dar um insert, é muito fácil. Eu venho aqui e dou um insert. E a coisa já está acontecendo no banco, já vem e atualiza a minha tela. Então, tudo isso é muito simples. Então, quebrar essas facilidades, mudar o paradigma, a forma de ver, é assustador. Dá trabalho. Acaba sendo uma quebra de conceitos muito grandes. Mas nós não podemos esquecer de algumas coisas. DBOS são fáceis, DBOS são rápidos, fáceis de aprender, rápido de criar tela, manusear e tal, tudo direitinho, belezinha. Mas você tem alguns problemas com isso. Você tem algumas coisas que quando você pensa em softwares a longo prazo, crescentes, grandes, principalmente quando você fala de trabalhar em equipe, agregar funcionários à sua empresa. Enquanto a gente é um programador único, eu faço meu software, eu vendo meu software, eu dou suporte, manutenção, que é a grande realidade. Eu fui programador único por muito tempo. Eu trabalhei assim e trabalho em alguns projetos assim até hoje. Só que no momento em que você começa a perceber que, olha, a minha vida toda está focada nesse software, eu não consigo um tempo para outra coisa, porque eu tenho que dar o suporte, eu tenho que vender, eu tenho que fazer tudo, e você começa a ver que você começa a ter que agregar pessoas para te ajudar a fazer teu negócio crescer, você começa a perceber que trabalhar dessa maneira, ela pode, dependendo da forma como tudo foi organizado no teu código, te trazer muitos problemas. Nós vamos ver isso melhor na próxima aula. É preciso abandonar os componentes DBOE? Não. Lógico que não. É preciso equilibrar. É preciso entender em que situações eles são mais interessantes do que outras. Eu posso construir um software todo usando o DBOE? Posso, como muitos são construídos. Só que eu começo a perder, eu tenho mais dificuldades em trazer o meu software para uma estrutura orientada a objetos se eu trabalhar com componentes DBOE. Eu acabo tendo que criar muitas mecânicas para converter o universo orientado a objeto, relacional, para o orientado a objeto, que depois eu tenho que converter para um relacional de novo. Por quê? Porque DBOE é uma estrutura relacional. É uma estrutura criada para bancos relacionais. Ok? É uma estrutura criada para bancos de dados. Posso usar para objetos? Posso tacar um client dataset, posso criar uma classe que pega a informação do banco, converte para client dataset e eu trabalho na minha camada de visão com client dataset. Pode ser feito sim. Posso usar um artifício do Aurelius. O Aurelius ORM tem um recurso maravilhoso chamado Aurelius Dataset. Ele converte seus objetos para o mundo do dataset e você pode usar o DBOE. Funciona. Funciona e funciona muito bem.
funciona muito bem, mas nem todo mundo tem um Aurelius, ok? E nem todo mundo que tem Aurelius quer trabalhar também desse jeito. É importante a gente equilibrar em até que ponto é vantagem usar DBOE, até que ponto não é, ok? Provavelmente isso não é uma tecnologia descontinuada nunca. A Embarcadero nunca vai descontinuar isso, tá? Então eu jamais usaria o argumento de que isso aqui é passado, isso aqui vai ser esquecido. Não vai. Não se preocupe, que esse não é o motivo. A Embarcadero não vai descontinuar esses componentes, essa arquitetura, essa estrutura não vai ser descontinuada, mas que eles farão com certeza investimentos cada vez maiores nas estruturas dos binds, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida, porque nós estamos caminhando cada vez mais para que o Delphi nos leve, vamos dizer assim, nos obrigue a trabalhar orientado a objeto como as outras linguagens já o fazem há um bom tempo, tá? Agora, lógico, sempre será possível trabalhar do jeito que já se trabalha. Mas se você está nesse curso, é porque com certeza você quer mudanças. E você quer conhecer como o Live Embeds pode ser útil. Então, para isso, a gente precisa começar a repensar os nossos conceitos e paradigmas e já pensar nos nossos projetos trabalhando dessa maneira. Como eu vou mudar? Bem, primeira coisa, para mudar, eu tenho que evitar as minhas comparações. Não adianta comparar Live Embeds com DB Aware. Não adianta. Você não vai ter tudo que você tem aqui, você não vai ter tudo que você tem nesses componentes encapsulados bonitinho aqui das classes datasets, você não vai ter isso no Live Embeds. Vai ter muita coisa que você vai ter que reaprender, refazer, e você vai ter que repensar muita coisa. Muita coisa que você faz de um jeito, você vai começar a ter que fazer de outro, tá bom? Você vai começar a perceber que a sua tela vai ter que ter menos componentes. Você vai ter que repensar a organização dos seus componentes, a forma como você vai interagir com a sua view, porque os componentes de forma similar vão existir. Eu vou ter um edit, eu vou ter o edit, mas você não vai ter as coisas que o edit, que o DB Edit vai te dar. Não vai. Você vai começar a ter que fazer algumas tratativas. Você tem o T-Combo, que são os componentes similares da palheta Standard. Tá? Você vai começar a fazer, vai ter que começar a pensar em mudanças. Não adianta comparar. Aqui eu fazia máscara de um jeito, Live Embed máscara de outro jeito. Aqui eu fazia validação do meu do que eu digitei usando lá o onValidate aqui do meu dataset, usando o onExit. Enfim, você vai ter que repensar aonde você vai encaixar esses lugares, e eu vou te guiar nesse caminho. Eu vou te guiar nesse caminho. Se me perguntarem, é melhor ou é pior? Gente, não é questão de ser melhor ou é pior. É questão de aonde é aplicável. Se nós queremos trabalhar orientado ao objeto, a maneira mais aplicável disso funcionar é usando os componentes desconectados. E o Live Embeds entra como um facilitador, porque você, antes do Live Embed, para trabalhar desconectado, para trabalhar com componentes T-Edit simples e puramente, você tinha que criar os seus mecanismos de controller que tinham que pegar da fonte de dados e alimentar uma view. O Live Embeds te automatiza esse processo, ok? Ele é um framework para implementação da conversa entre controller e view. Ele é um framework para isso. Então ele é essencialmente orientado a objeto e essencialmente MVC. Não tem sentido eu usar Live Embeds e não trabalhar com uma estrutura orientada a objeto
e não trabalhar com separação de responsabilidades, que por sinal é a nossa próxima slide aqui. Trabalhe em camadas de responsabilidades. O Live in Bytes te faz começar a pensar em todo o sentido que dá em você segmentar o teu software e trabalhar com devidas separações de responsabilidades. Não faz sentido usar Live in Bytes da mesma maneira que eu uso os DataWares. Não faz sentido. Se for para usar igual, é melhor ficar no DataWare. Em Live in Bytes, faz sentido trabalhar se nós usarmos camadas de responsabilidades. Model, trabalhando com a minha fonte de dados. Controllers, direcionando minhas requisições de view para os meus models, recebendo o resultado dos meus models, repassando para minha view. E minha camada de apresentação unicamente responsável por apresentar. Aí faz todo sentido. Terceiro, se você vai mudar, comece a construir o seu código pensando no futuro e não no agora. Por quê? Porque normalmente nós pensamos no agora. Eu tenho que entregar o código agora. Eu tenho que ter pouco trabalho. Eu tenho que fazer um negócio rápido, tal, direitinho, tal. Clicou ali, arrastou, tudo prontinho. Eu não quero ter trabalho. Só que a gente, quando pensa assim, a gente constrói código que é rápido hoje, mas trabalhoso lá na frente. Não vou longe. Quantas vezes você fez código que você hoje olha para ele e diz: só Deus sabe o que está aí dentro, porque nem eu lembro. Quantas vezes você já pegou código para dar manutenção que você só faltou ter um ataque cardíaco de tão sujo que a coisa estava? De tão sujo. E eu digo isso até mesmo em códigos orientados a objeto, porque trabalhar orientado a objeto não é significado de código limpo, de clean code. Se trabalhar orientado a objeto, mas não trabalhar dividindo responsabilidade, não trabalhar organizado, sai uma porcaria. E eu vou dizer uma coisa: a porcaria do orientado a objeto é muito pior que a porcaria do procedural. Muito pior, muito pior. É melhor eu ter um código porco procedural do que um código porco orientado a objeto, porque um código porco orientado a objeto, você se perde totalmente. Por isso que você vai ver que eu não economizo no nome das classes, não economizo nas minhas divisões de pastas, não economizo, porque princípio tem que ser claro, tem que ser lógico. Então, ao construir o meu código, eu vou ter muito trabalho hoje, mas ele será um código para o futuro, um código que eu vou conseguir crescer, um código que eu vou conseguir trabalhar, dar manutenção, e eu vou conseguir chamar pessoas para me ajudar, e eu vou explicar a metodologia que eu tenho de trabalho, e eles vão tocar o barco na mesma metodologia. Escreva muito hoje, para você descansar amanhã. Para mudar, a gente vai escrever muito. E escrever muito é bom. Por que é bom? Porque eu vou criar todo um arcabouço do meu trabalho e daí para frente construir o meu prédio. A gente normalmente está acostumado a fazer tudo o quê? Da view para trás, ou do banco para view. Nós vamos trabalhar aqui orientados a modelo. Nós vamos criar nossos modelos de negócio, nossa aplicação, nossos modelos, e dali vai vir banco de dados, seja ele o que for, seja um banco relacional, um banco NoSQL, um banco textual, não importa. Um XML, não importa. O meu modelo ele está fixo, a fonte dessa informação ela pode ser trocável e a minha camada de visão vai espelhar o que eu quiser nela, desde que ela se alimente de algum lugar. Então eu vou escrever muito, muito, para que eu
crie uma arquitetura, um framework, uma base de trabalho. E daí para frente, sim, descansar. E mudar dos componentes DataAware implica, para mim, nesses fatores. Implica na não comparação, que se eu comparar eu desisto e volto para o que é mais cômodo. Afinal de contas, mudar de paradigma não é fácil. Se mudar não é fácil, então eu preciso me desligar das minhas comparações, dos meus preconceitos. Vou abandonar os DataAware naquilo que é importante. Como eu vou mudar? Eu vou desfazer minhas comparações, eu vou começar a pensar em camada de responsabilidades, eu vou construir o meu código pensando no futuro, sempre construindo da forma mais genérica possível para pensar sempre no futuro, nas implementações que podem vir, nas coisas que eu nem imagino, mas que podem nascer, eu vou me preparar para elas. Eu vou escrever muito código hoje, para que depois eu escreva pouco, depois eu reaproveite muito. E aí, por fim, eu vou pensar sempre orientado a objetos. Então, abandonar o DataAware implica nessas mudanças. Em pensar em código orientado a objeto. Em pensar em código com responsabilidades separadas. Então, eu espero que isso fique, que isso, essas dicas, essas orientações, elas possam ter sido úteis para você. Quero que você repense nisso. Eu vou deixar o slide disponível para você repensar, dar uma olhada nisso aqui. E sempre dessa forma, não compare, trabalhe com responsabilidades separadas, construa esse código hoje. Tá trabalhoso, tá digitando muito, pensando que amanhã tu vai ter reaproveitamento disso. Escreva todo o código hoje, pensando que amanhã é mais fácil de implementar o que você quer, porque já está toda a parte esmiuçada, pronta. E pense na orientação a objeto sempre. Mais do que nunca, orientação a objeto faz todo sentido para o programador Delphi. Na próxima aula eu vou falar de vantagens e desvantagens do Live Embeddings e dos DataAwares. Tá ok? Eu agradeço por você estar aqui com a gente. Muito obrigado. Na próxima aula a gente se encontra. Deus te abençoe e até lá. Valeu!